Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho de CPMI. Hoje seria ouvida a Marília Ferreira, que era coordenadora de inteligência e subsecretária lá do Distrito Federal. E infelizmente ela não foi ouvida e acabou sendo motivo de conflito essa não oitiva dela, porque ela foi beneficiada com um habeas corpus liberado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Nunes Marques. E isso gerou um incômodo gigantesco em relação ao presidente da CPMI, que ficou muito chateado e falou até em extrapolar poderes por parte do ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, como a ex-secretária não foi ouvida, a CPMI resolveu convocar e ouviu a cabo da Polícia Militar do Distrito Federal e ex-comandante militar do Planalto, que foi agredida no dia das invasões. Para hoje está previsto o depoimento da Marcela Silva Moraes Pino, policial agredida durante as invasões no Congresso. Na quinta-feira está marcada a oitiva do general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, que vai ser uma oitiva muito importante também. Então hoje é a policial que foi agredida e que tem muita coisa importante acontecendo durante a CPMI, inclusive com uma indisposição muito grande em relação à senadora Elisiane Gama, que é relatora. Eu fiz um último vídeo tratando desse tema. E aí é sobre isso que nós vamos falar agora. Eu vou colocar um trecho da fala aqui do Felipe Barros em relação àquela matéria vazada da Veja, em que o filho do general G. Dias se encontrou com Elisiane Gama. E aí chegam denúncias um tanto quanto até graves sobre esse encontro, de que houve a entrega de um documento e nesse documento tinha o roteiro do depoimento do G. Dias. E nesse roteiro, as perguntas que estavam no roteiro foram feitas pela senadora Elisiane Gama, é o que alega aqui que supostamente aconteceu o deputado Felipe Barros. Vou trazer na tela para vocês. A Bárbara, do Te Atualizei, foi quem fez essa publicação. Ela escreveu o seguinte: urgente. A senadora Elisiane Gama, através do seu assessor, combinou com o G. Dias, às vésperas da oitiva na CPMI, as perguntas que seriam feitas. Isso é um absurdo. Em nome da moralidade, a relatora deve ser trocada imediatamente. E sim, impressão, poderia haver a troca da relatora. E aqui, o STF, que é tão ativo, tão politicamente ativo, digamos assim, a oposição poderia fazer um pedido, tanto para o presidente, pedindo a troca da relatora, quanto ao próprio STF, pedindo a troca da relatora depois de uma denúncia tão grave, uma vez que aí eiva, sim, de parcialidade, coisa que a relatora não poderia ter. Eu vou colocar na tela aqui para vocês, eu queria que vocês ouvissem comigo a fala do Felipe Barros e depois a gente vai tratar da fala do presidente da CPMI. Ouça aí. Explorar isso o mais rápido possível. Nós tivemos aqui a conversa entre o general G. Dias e o seu filho Gabriel Dias. E nessa conversa eles relatam um encontro com o senhor Erlando, que supostamente é o chefe de gabinete da nobre relatora, a senhora Elisiane Gama. Esse encontro, pela conversa, pode passar o slide, foi no dia 29 de agosto, 2 dias antes do general ser ouvido na CPMI. O Orlando é nomeado no gabinete da senadora Elisiane Gama e foi nomeado em 2019. Pode passar. Nesse mesmo dia em que houve esse encontro, o coronel Titã, que chama o G. Dias de tio, portanto não se sabe se é sobrinho ou se chama tio de forma carinhosa, encaminha um documento ao general G. Dias contendo perguntas e respostas a serem feitas durante a oitiva. Pode passar. E esse documento que o coronel Titã encaminha para o G. Dias e depois o coronel G. Dias encaminha esse documento para o seu advogado, doutor André Calegari, que contém perguntas e respostas, são basicamente as mesmas perguntas feitas pela senadora Elisiane Gama no depoimento do general G. Dias. De um lado, nós temos o documento compartilhado e, de outro lado, a pergunta feita pela relatora no depoimento do general G. Dias. Pode passar.
mais uma pergunta que consta do documento e que é a mesma pergunta feita pela relatora na CPMI. Pode passar. Mais uma pergunta que foi compartilhada nesse documento pelo coronel Titã ao general G. Dias, que por sua vez compartilha ao doutor André Calegari, no mesmo dia em que o chefe de gabinete da senadora Elisiane Gama encontrou com o general G. Dias, e as perguntas são idênticas, são as mesmas. Então, senhor presidente, é claro que aqui não se aplica as normas de impedimento e suspeição, mas politicamente falando, nós temos que ter a consciência de que o relatório da senadora Elisiane Gama está eivado de uma grave suspeição, está eivado de um vício que não se pode ser sanado. Ela, como relatora, não poderia se encontrar às escondidas através de seu chefe de gabinete com um depoente que estava aqui como testemunha, como investigado. Qualquer outro de nós poderíamos. O senhor presidente, o senhor fez a sua fala, mas o senhor poderia se encontrar, o senhor é presidente da comissão. Qualquer outro membro dessa comissão também poderia. Agora, ela, como relatora, macula o trabalho dessa CPMI. Explorar isso. Enfim, como eu disse a vocês, uma vez que a relatora, ela, apesar de estar numa atuação política, ela deve sim fazer um trabalho pela apuração coerente e correta dos fatos. Vamos entender que, embora seja de atuação política, a CPMI é um órgão investigativo. Ela não pode passar por cima de ações latentes, de crimes descobertos e fazer vista grossa para isso, porque ela estaria sendo conivente. Então, apesar daqui não ter as mesmas regras de parcialidade que o judiciário tem, ela tem que prezar pela coerência. E aqui está sim certa a posição do deputado aqui. Só que o grande ponto aqui é, como eu disse, poderia sim o STF intervir mais uma vez na CPMI, porque se serve para intervir proibindo que a CPMI escolha quem vai depor, pode também escolher quem pode ser o relator. Afinal, o STF pode tudo nesse Brasil. Matéria do R7. Falta de equilíbrio entre os poderes. Só agora descobriram isso, né? Diz presidente da CPMI sobre decisão do STF que liberou o depoente. Segundo a matéria, a decisão do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, em permitir que a ex-subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, Marília Alencar, não comparecesse à comissão parlamentar mista de inquérito de 8 de janeiro, foi criticada pelo presidente do colegiado, deputado Arthur Maia, do União da Bahia. Não há dúvidas que uma decisão monocrática superando a convocação dessa comissão evidencia a falta de equilíbrio entre os poderes. E não dá para falar que ele está errado, ele está coerente e correto nessa decisão. Não é uma prerrogativa aqui do STF e erra muito o Nunes Marques a ter uma decisão nesse sentido. Olha só a fala dele, em que foi republicada aqui pelo O Antagonista. Eu sempre cito a fonte para vocês. Ouça só esse trecho aqui. Nós autorizamos a Advocacia do Senado para que fizesse o recurso já foi apresentado, e eu espero que o ministro, apesar da decisão que ele deu, ele submeta essa sua decisão ao Pleno do Supremo Tribunal Federal. É preciso que o Pleno se manifeste. Não é razoável, entretanto, que um ministro monocraticamente dê uma decisão dessa natureza e ainda por cima retenha o processo, nos tirando a possibilidade de recorrer ao Pleno para garantirmos que esse depoimento aconteça. Trata-se aqui, nítida e claramente, de um extrapolar de competências. Já é decidido que decisões eivadas de cunho político, de oportunidade e conveniência, onde a própria Constituição diz que a competência é da CPMI, está lá na Constituição. Não pode um ministro do Supremo decidir quem a CPMI vai ouvir ou deixar de ouvir. Então, meus amigos, desculpem, mas, juridicamente falando, eu discordo, respeito, mas discordo dessa decisão do Nunes Marques, tá bom?
Pessoal, é isso. Eu vou trazer mais conteúdo para vocês já no próximo editorial. Grande abraço e até o próximo vídeo.